amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para estar fazendo um vídeo diferente, falar um pouquinho sobre algo que vocês têm me pedido muito lá no Instagram, me perguntado muito, que é sobre as minhas fichas de resumos. Que como é que eu faço, para que eu utilizo, qual que é a ideia que eu tive quando eu comecei a fazer essas fichinhas, como que eu guardo. Então hoje eu vou estar respondendo todas essas perguntinhas para vocês aqui no vídeo. Mas antes de nós estarmos respondendo todas essas perguntinhas, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo e de também estar deixando o seu like aqui para nós, que isso nos ajuda muito com o crescimento do canal. Então chega de conversa e vamos àquilo que interessa, que é eu poder explicar para vocês o que eu faço com as minhas fichinhas. Bom, aqui eu separei para vocês essas 4 aqui, para vocês estarem vendo. 4 não, 5, tem mais uma escondidinha aqui, para vocês poderem estar vendo. Para que servem as minhas fichinhas? Bom, meninas, aqui nas minhas fichinhas, como vocês sabem, a gente está fazendo aqui no canal a leitura bíblica em 2 anos. E esse ano eu estou fazendo a... E dentro dessa Bíblia de aplicação pessoal, realmente vai ter muitos versículos e muitas coisas que vão aplicá-los para mim no meu dia a dia. Então, como Deus me deu esse ministério de encorajamento virtual, que eu tenho trabalhado com vocês já durante todo esse tempo, através da leitura bíblica, eu tenho tirado aquilo que realmente o Espírito Santo tem aplicado, tem falado ao meu coração, já então tenho botado numa coisa assim, vamos dizer assim, mais para me enxergar. Como a gente vê nesses vlogs, nesses canais de quem estuda, faz faculdade, colégio, elas utilizam muito dessas fichinhas para fazer resumos da matéria. Então, no meu caso, é para fazer resumos de como encorajar através das escrituras. Essa parte aqui. Eu utilizo fichinha normal, ó, tem uma coisinha no meio. Fichinha normal, pautadinha, que a gente compra em qualquer livraria para estar fazendo. Ela é frente e verso, ó. Mas algumas vezes eu uso atrás dela, às vezes não, ó. Às vezes fica em branco, até eu posso botar e escrever outra coisa se depois eu quiser. Então, deixa eu estar mostrando para vocês essas todas aqui que tem aqui. Essa aqui foi em Atos que eu fiz, que é a parte dos embriagados, que Deus falou muito ao meu coração. Então, eu passei para cá aquilo que o Espírito Santo me deu. Aqui tem a parte da torre, que vai falar como aplicar essa passagem na minha vida diária, como é que eu aplico na minha vida. Aqui tem a parte sobre comer o fruto, lá em Gênesis 3:6. Aqui tem sobre a árvore, que eu também fiz, sobre a liberdade de escolha. E aqui tem sobre a imagem, o reflexo. Então, essas fichinhas aqui, eu trabalho junto com essa Bíblia aqui de aplicação pessoal. Eu vou pegando. Por exemplo, nessa fichinha aqui da imagem, que eu trabalhei foi o versículo de Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem. Então, eu vim para minha Bíblia aqui, no versículo 26. Eu marquei ele, tudo aqui tá aqui, ó, que é esse aqui. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Então, a parte que eu frisei é, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que foi o que eu coloquei aqui, imagem. E aí eu vim para o estudo dela que tem aqui embaixo, ó, que vai falar sobre o que é fazer o homem a nossa imagem. Por que Deus se utilizou disso? Qual é a intenção de Deus nesse versículo? Como aplicá-lo na minha vida diária? Então, eu passei tudo para cá. Que quando eu precisar de ter alguma direção do Espírito Santo em relação a aconselhamento sobre essa passagem aqui, eu já tenho algo aqui que o Espírito Santo me deu. Tanto que vocês vão ver aqui na minha Bíblia, deixa eu mostrar para vocês, ó. Essa aqui é tudo as tagzinhas que eu vou colocando, ó. Isso aqui quase tudo é do livro de Gênesis. Ó, aqui tem pouquinho, aqui tem uns que é do livro de Salmos, ó. Tirando aqui assim, ó. Isso aqui é só do livro de Salmos e Jó que a gente tá lendo agora. Esse aqui é do livro de Gênesis, que a gente já leu todo. Então, todos eles têm uma tag me mostrando aonde eu tenho um encorajamento. Então, é para isso que eu uso essas fichinhas aqui. Eu faço um resumo daquilo que o Senhor tá falando ao meu coração sobre
aquele determinado assunto. E como que eu guardo essas fichinhas, meninas? Essas fichinhas eu guardo, por enquanto, tô botando dentro da minha própria Bíblia, mas eu quero ver se eu compro um desse aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, dessa minha pastinha aqui, que nem eu já tenho pra guardar todas as minhas coisinhas de decoração, né, que são aquelas pastinhas sanfonadas, ó. Eu quero ver se eu compro uma só pra guardar as minhas tags também, pra ficar tudo organizadinho. E a segunda maneira que eu uso essas fichinhas aqui é assim, eu fiz um tipo de um caderninho, vamos dizer, com argola, tá? Para fazer resumos maiores. Por exemplo, esse aqui é o do Ídolos do Coração. Então, aqui dentro, eu tenho um resumo de cada capítulo do livro. Então, eu fiz um resumo do resumo, vamos dizer assim, para ser bem mais curto e objetivo. Para que eu leia e eu já lembre automaticamente do que eu estudei. Então, como é que eu fiz? Eu coloquei aqui, né, o título do que era, e comecei a fazer o resumo de cada coisa. Por exemplo, aqui é a parte da introdução, que tinha bastante coisa muito boa falando ali. E atrás aqui também. Deixa eu fazer assim que é melhor para vocês verem. Então, aqui atrás também eu coloquei. Então, aqui começa no capítulo 1. Eu coloquei, ó, Guardai-vos dos ídolos, capítulo 1. Então, eu fiz todo o resuminho e botei aqui na frente e trás, ó, pra vocês verem. Deixa eu ir mostrando assim pra vocês poderem ter uma noção, ó. Então, aqui eu fiz todo o resumo do livro, todo dia, cada vez que eu lia um capítulo, eu vinha aqui e numa ficha eu fazia o resumo. Tinha que caber numa fichinha, que é pra ficar bem resumido mesmo, entender bem, pra eu botar com as minhas palavras, porque é assim que tu vai guardando aquilo que tu tá estudando, que tu tá aprendendo, né? Porque se a gente não, vamos dizer assim, repassar aquilo que a gente está lendo, que a gente está estudando, a gente acaba muitas vezes não guardando. Então, aqui eu tenho bem os pontos frisados, sabe? Que eu coloquei, que eu entendi de cada capítulo, para que eu venha estar estudando sempre que eu quiser. Eu tenho aqui já todo um geral, tenho tudo resumido, bem resumido, para mim não precisar estar lendo o livro totalmente, vamos dizer assim, se eu não quiser ler, se eu quiser só fazer uma revisão. Por que que eu comecei a trabalhar com fichinhas, meninas? Há muito tempo, já antes, eu sempre quis fazer uma faculdade de teologia, eu fiz teologia, fiz na Igreja Assembleia de Deus, aqui de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Eu fiz aqui o curso de teologia deles ali, mas eu sonhava ainda em fazer o bacharel, tudo. Mas, em muitas questões, a gente não conseguiu chegar lá. E eu sempre pedindo para Deus, sempre me perguntando, eu queria estudar mais, porque eu amo estudar. Eu gosto realmente, o que eu mostro para vocês não é apenas algo assim, eu vou mostrando, mostra só para as câmeras, vamos dizer assim, que não é uma realidade. Realmente é uma realidade, até nem mostro tanto. Algumas outras coisas eu nem mostro para vocês. Muitas vezes eu bato só o básico e o restante eu deixo mais escondido. Mas a intenção realmente é mostrar para incentivar vocês. E não é só apenas para, vamos dizer assim, ter seguidores no canal. E realmente eu tô mostrando aquilo que eu vivo, independente dos dias, que nem quando eu falo que eu dou aquela sumida por causa da fibra, que eu não tô bem. Então, eu sempre tô compartilhando com vocês lá nos stories, lá no IG. Quando eu tô bem, quando eu não tô, eu sempre tô mostrando. Então, eu tenho mostrado realmente o que eu vivo. E sempre pedindo para Deus que eu queria estudar mais, que eu queria ter um estudo a mais, sempre ansiei por isso, querer mais, ter mais conhecimento, conhecer melhor a Deus, tudo. E até que um dia eu conheci o canal Cafezinho da Tarde, que muitas de vocês conhecem. Ela eu sou discípula dela, vamos dizer assim. Eu aprendi muita coisa com ela. Ela me ensinou muita coisa. E uma das coisas que ela me ensinou é que lá nos Estados Unidos, eles têm, né, a homeschool em casa, que é a ensinar os filhos em casa. E através desse testemunho dela trabalhando lá com os filhos dela, Deus colocou no meu coração, por que que tu não faz a mesma coisa? Tu não começa a estudar como se tu realmente tivesse fazendo um curso a mais, algo a mais, mas levando a sério. Pega determinado assunto, faça
estuda. E foi onde eu comecei realmente a encarar os estudos como se eu realmente estivesse estudando fora de casa, estivesse fazendo um curso, uma faculdade, estivesse no colégio. Então, por isso. Então, quando eu comecei a fazer essas fichinhas, realmente eu encaro como um estudo. Por exemplo, eu preciso rever, eu preciso saber essa matéria. Vamos botar aqui, essa aqui, que é sobre idolatria. Eu preciso saber essa matéria. Então, eu preciso estudar. Vamos dizer assim, eu preciso entender sobre idolatria. Se eu considerar como uma matéria, que eu vou ter uma prova, eu vou ter que estudar para, vamos dizer assim, decorar, saber o assunto. E é isso que eu encaro os meus estudos. Realmente, eu faço como se eu tivesse que, vamos dizer assim, fazer uma prova, que eu tivesse que passar, que dependesse disso aqui para mim passar. Então, quando eu comecei a conhecer as fichinhas com as gurias de outros canais, aí eu comecei a ver aquelas monte de fichinha tão bonitinha, decoradas em relação a outros canais de estudos que tem, né? Então, eu amei o jeito de estudar e de ter mais um meio de eu fazer resumo, de eu estudar. Então, eu comecei a aplicar também nos meus estudos. Então, eu comecei a fazer essas fichinhas. Então, é por isso que eu comecei a fazer. É obrigatório? Não é obrigatório. Isso vai depender de você, o que você quer fazer, como você quer estudar. Mas como eu sei que quem me perguntou realmente tem o desejo também de aprender mais e quer entender como eu uso as fichas, realmente é para isso, é para revisões. Tipo, de eu ler aquela passagem, eu já sei o que tá aqui nesse papel. Eu sei com as minhas palavras o que tá escrito aqui. Então, realmente é para revisões. Eu marco a data em que eu fiz, ó. Tá aqui em cima, ó, dia 8/1/2020. Quando eu li essa passagem, então eu tenho aqui, eu posso estar sempre relendo isso aqui, sempre revendo, para mim justamente não esquecer, eu realmente aprender, eu guardar, eu fixar na minha mente, no meu coração, aquilo que eu estou aprendendo. Também em relação aos livros, eu fiz esse aqui assim, mas quando é um livro mais amplo, que eu preciso anotar mais coisas, eu tenho caderno onde eu anoto, também faço esse tipo de resumo, que é o caso desse aqui, ó, que eu tenho esse caderno separado, ó, como vocês podem ver aqui tá todas as anotações do livro que eu fiz, que é o Batalha da Mente, que eu faço. Então aqui eu fiz todo o resumo do livro, tenho todo ele, até aqui assim, é só do livro, ó. Cada capítulo tá aqui tudo bem específico, então realmente eu encaro como se eu estivesse estudando aquilo ali, um assunto fosse uma matéria. Por exemplo, assim, deixa eu pegar um livro aqui para mostrar para vocês. Tá? Vou pegar esse aqui, ó, A Poder em Suas Palavras, tá? Então, eu vou identificar isso aqui como uma aula que vai falar sobre palavras, qual a força que tem tuas palavras. Então, por exemplo, eu vou usar esse aqui. Eu vou estar fazendo uma capinha em relação a isso. E cada capítulo que eu ler desse livro aqui, eu vou marcar, vou ler tudo. Então, com as minhas palavras, eu vou pegar esse aqui, que é o primeiro capítulo, ó, e vou passar para cá em uma ficha só. Realmente para mim estudar, tirar um resumo daquilo que realmente o autor tá tentando me ensinar aqui nesse livro. Então, eu encaro tudo, meninas, com muita, vamos dizer assim, responsabilidade e com desejo de aprendizado realmente. Então, essa é a intenção das fichinhas. Para quem estava com dúvida, eu já fiz para vocês lá no IGTV, eu fazendo uma fichinha dessa aqui. Mas eu vou pegar agora num próximo vídeo, vou estar fazendo junto com vocês uma fichinha para estar mostrando para vocês como é que eu faço as minhas fichas, como é que eu estudo com as fichinhas, fazendo resumo nas fichas. Então, eu vou estar fazendo um próximo vídeo só de como fazer as fichinhas. Hoje foi só mesmo explicando para vocês o motivo de eu usar as fichinhas e para que eu uso as fichas, como eu armazeno. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha tirado um pouco das dúvidas de vocês sobre a questão das fichinhas. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!